Oi, alunos do nono ano. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Vou dividir esse assunto em dois vídeos. Hoje nós vamos tratar a parte 1 e na próxima aula nós vamos aprofundar este conteúdo. Quero que vocês observem que em todos os exemplos propostos aqui, as raízes possuem o mesmo índice. Então, na letra A, são duas raízes quadradas. Aqui, duas raízes cúbicas. Na letra C, duas raízes de índice 5. Na letra D, duas raízes quadradas. E, duas raízes cúbicas. Esse tipo de operação que nós vamos aprender agora só pode ser feita quando as raízes possuírem o mesmo índice. E é bem simples. Vamos lá. Letra A. Raiz de 2 vezes raiz de 7. São duas raízes quadradas, então você pode juntar numa única raiz quadrada, colocando a multiplicação dos radicandos. Então, eu faço raiz de 2 vezes 7. Então, esses dois números que estão dentro das raízes, os radicandos, entram dentro de uma única raiz quadrada, se multiplicando. 2 vezes 7, 14. Raiz quadrada de 14. Como 14 não tem raiz quadrada exata e sua forma fatorada é o 2 vezes o 7, vocês não precisam fazer mais nada. Letra B, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Então, são duas raízes cúbicas, é uma multiplicação, basta unir os radicandos dentro de uma única raiz cúbica. Fica a raiz cúbica de 5 vezes 6. Raiz cúbica, 5 vezes 6, 30. Ok? A forma fatorada do 30 vai ser 2 vezes 5 vezes 3, que também não dá para tirar da raiz. Letra C. Observe, é a multiplicação de duas raízes de índice 5. Então, a gente vai juntar tudo numa única raiz de índice 5. Quem que eu coloco lá dentro? O A ao cubo vezes o A ao quadrado. E vou fazer essa multiplicação. Vai ficar uma raiz quinta. Na multiplicação de potências de mesma base, eu somo o expoente. 3 com 2, 5. Então, aqui vou ficar com A elevado à quinta potência. Observe que eu fiz a soma dos expoentes. Como aqui eu tenho uma raiz quinta de um A elevado à quinta potência, nós já estudamos que nós podemos simplificar e como resposta eu terei apenas A. Letra D. 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Os números que estão fora da raiz, eles vão ser multiplicados. Então, 2 vezes 3, 6. E como eu tenho uma raiz quadrada de 5 vezes uma raiz quadrada de 5, eu junto dentro de uma única raiz e faço 5 vezes 5. Resolvendo, eu fico com 6, raiz de 5 vezes 5, 25. 25 tem raiz quadrada exata, que é 5. Então, aqui vai ficar 6 vezes... Qual que é a raiz de 25? 5. 6 vezes 5, 30. Na divisão, divisão, faremos a mesma coisa, só que agora, ao invés de multiplicar dentro da raiz, nós vamos dividir. Então, raiz cúbica de 12 dividido por raiz cúbica de 3. Como os dois são raízes cúbicas, nós vamos juntar numa única raiz cúbica e vamos fazer 12 dividido por 3.
vou ter raiz cúbica, 12 dividido por 3, 4. Se eu fatorar o 4, eu também não vou conseguir tirar de uma raiz cúbica. Letra F. Ó, números que estão do lado de fora serão divididos. 10 dividido para 5, 2. Números que estão dentro da raiz também serão divididos. Então, vou ficar com a raiz quadrada de 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 8. Se você entende bem esse passo, você pode fazer de cabeça, ó. 40 dividido por 5, 8. E aí você pula para cá, ó. 2 raiz de 8. Só que 8, quando a gente fatora, ó, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Como eu estou falando da raiz quadrada de 8, se eu consigo formar grupinhos aqui de 2 ao quadrado, ele consegue sair da raiz. Então, 2 com 2, 2 ao quadrado, vezes esse 2. Então, a melhor forma de escrever o 8 para que ele consiga sair de uma raiz quadrada é 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado vezes 2. Como a minha raiz é uma raiz quadrada, corto e esse 2 sai da raiz. Então, já tem um 2 aqui, vezes esse 2 saiu da raiz, vezes esse 2 ficou dentro da raiz. Então, 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Vou tirar aqui para vocês poderem ver. E, por fim, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Então, eu vou fazer a raiz cúbica de 96 dividido por 2. Teremos raiz cúbica, 96 dividido por 2 dá 48. O que eu faço com 48? Fatório. 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Como eu estou falando de uma raiz cúbica, eu vou pegar esses 3 números 2 e vou escrever como 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3. Terei, então, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Quem está na raiz cúbica sai. Cortou, cortou, esse 2 saiu. O 2 e o 3 permaneceram dentro da raiz cúbica. 2 vezes 3, 6. É isso, pessoal. Façam agora os exercícios que eu vou deixar na nossa plataforma e qualquer dúvida estarei disponível no horário de nossa aula. Um abraço.